Fala investidores, como vocês estão? No vídeo de hoje nós vamos falar das 3 ações com maior potencial de pagamento de dividendos para o ano de 2023. Vamos ao vídeo. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e neste canal nós falamos de mercado financeiro e investimentos. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e se gostar do vídeo, deixe o like pra gente. Isso nos ajuda a continuar a produzir conteúdos como esse para você. Agora, sem mais delongas, quais são as 3 ações com maior potencial de ganho de dividendos nesse ano de 2023. Para escolher essas 3 ações, investidores, eu levei em consideração um estudo da Economática. Esse estudo ele é publicado todo ano, geralmente no mês de janeiro, e ele está disponível aí na internet. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. No estudo da Economática, investidores, eles usaram alguns critérios aqui para definir essas ações. O primeiro critério utilizado aqui pela Economática é possuir um histórico de lucros no ano de 2021 e nos 3 primeiros trimestres de 2022. O segundo critério que eles usam também é que o lucro dos 3 primeiros trimestres de 2022 seja superior a 75%. O terceiro critério é possuir um histórico de pagamento de dividendos no ano anterior, nesse caso 2022. O próximo critério é que eles usaram para a base de cálculo, para projetar o dividend yield para 2023, eles utilizaram o preço da ação no último dia de 2022. E o último critério que eles utilizam é que a ação seja negociada com um volume financeiro mínimo. Aqui no caso seriam 50 milhões. Tendo em vista esses critérios, investidores, aqui foram selecionadas 22 ações, que têm um potencial de pagamento de dividendos acima da inflação. Ou seja, a meta da inflação aqui projetada está mais ou menos em 5,45%. Portanto, investidores, aqui na lista nós vamos ter 22 ações, onde esse estudo projeta que elas vão pagar dividendos acima da inflação. Além de listar aqui as 22 ações para o ano de 2023, esse estudo ele traz para nós também o resultado, o projetado do ano de 2022. Sendo assim, a gente consegue ver que do ano de 2022, onde foram selecionadas 23 ações, apontadas como boas pagadoras de dividendos para o ano de 2022, dessas 23, 12 atingiram pelo menos 75% do resultado. Isso significa, investidores, uma assertividade desse estudo de 52%. E o bacana, investidores, que aqui embaixo a gente tem as 23 ações que foram escolhidas no ano passado, e aqui na tabela nós temos a informação do dividend yield que foi projetado pelo estudo versus o realizado em 2022. E a gente pode perceber que o estudo ele tem uma excelente assertividade. Bom, investidores, baseado nesse estudo, eu escolhi 3 ações boas pagadoras de dividendos e que eu acredito que vão entregar o resultado que esse estudo está projetando. Mas antes, investidores, apenas um disclaimer. Eu vou mostrar as 3 ações que eu acredito que sejam boas pagadoras de dividendos, baseado, obviamente, nesse estudo aqui da Economática. Ou seja, isso não é uma recomendação de compra ou de venda desses ativos, tá? Eu estou usando apenas esse estudo para caráter educacional. Portanto, não façam besteiras por aí. Bom, investidores, seguindo aqui para as minhas escolhas. Dentro desse estudo, eu escolhi a primeira ação. E a primeira ação que eu escolhi foi Banco do Brasil. A minha escolha por Banco do Brasil foi baseada principalmente na queda recente que o preço das ações tiveram e também o excelente resultado que a empresa teve no ano de 2022. Bom, investidores, vamos dar uma olhada aqui no site do Status Invest para a gente entender por que eu tomei essa decisão. Olhando aqui os números do Banco do Brasil, a gente de cara percebe que ele entregou um resultado em dividendos para os acionistas no ano de 2022 de 10,38%. Além disso, investidores, o PL do Banco do Brasil ele é o mais baixo dentre todos os bancos aqui do Brasil. Se a gente pegar o maior banco atualmente, que é o Itaú, olhando aqui o PL do Itaú, atualmente está em 8,49. Voltando aqui para o Banco do Brasil, a gente vê que o do Banco do Brasil está em 4, ou seja, é um banco que entregou um excelente resultado em 2022 e está com um PL
pela metade do valor do maior banco hoje do Brasil. Um outro indicador que eu olhei também para tomar essa decisão é o CAGR de lucros, ou seja, a lucratividade do Banco do Brasil nos últimos 5 anos. E se a gente olhar aqui no gráfico, a gente vê que o lucro vem crescendo fortemente nos últimos anos. E por último, investidores, eu apliquei aqui o método do Barsi, o método de preço teto, para definir se o preço atual que está sendo negociado, né, a ação do Banco do Brasil no mercado, se está dentro do preço teto do Barsi. Aqui na planilhinha que eu fiz para calcular o preço teto do método Barsi, aqui eu tenho o preço teto baseado no histórico dos últimos 5 anos. Ou seja, eu peguei o montante de dividendos dos últimos 5 anos e apliquei a fórmula do Barsi. E por último, investidores, eu tenho aqui o preço teto projetado, ou seja, eu estou projetando, tentando imaginar como que vai ser a distribuição dos dividendos nos próximos anos. E isso me entregou aqui 3 resultados. Pegando aqui, investidores, o preço teto mais conservador, né, que é o histórico dos últimos 5 anos, aplicando a fórmula do Barsi, ele trouxe para mim um valor de R$ 39,87 para a ação, ou seja, esse é o valor que eu posso pagar pela ação para ter uma margem de segurança baseado no histórico de dividendos distribuídos nos últimos 5 anos. E atualmente o preço da ação do Banco do Brasil está sendo negociado a R$ 40,18, ou seja, uma pequena diferença de 0,78 entre o preço estimado aqui aplicando a fórmula do Barsi e o preço atual. Ou seja, esse valor de R$ 40,18 está dentro ali do preço teto do Barsi. Então é um valor que eu posso comprar essa ação com uma margem de segurança bem conservadora. E por isso, investidores, o Banco do Brasil, para mim, é a primeira escolha. Bom, investidores, voltando aqui para o site da Economática, a segunda ação que eu escolhi dentro dessas 23 aqui do estudo realizado pela Economática foi a empresa Metal Leve. Para quem não conhece, a Metal Leve, ela produz peças automotivas, ou seja, ela fornece peças para carros para o mercado automotivo. E justificando, né, por que eu escolhi a Metal Leve, vamos aqui para o site Status Invest. O primeiro motivo pelo qual eu escolhi a Metal Leve foi aqui a parte de dividend yields. Ele está pagando hoje, né, a Metal Leve está pagando atualmente 13,53. Isso é mais até que a taxa Selic. O outro indicador, investidores, que eu também utilizei, né, para essa tomada de decisão foi aqui o CAGR de lucros dos últimos 5 anos. Para vocês terem uma ideia, olha isso. A Metal Leve está entregando 87% de crescimento nos lucros dos últimos 5 anos. E olhando aqui o histórico, a gente vê que nos últimos 5 anos realmente ela teve um alto crescimento e uma boa entrega de lucratividade. Além disso, investidores, um outro indicador que eu também olhei foi o ROI. A entrega do ROI também está bem alta, em 34%. O ROI, para quem não sabe, é o retorno sobre o equity. E olhando aqui o gráfico, a gente vê que ela vem crescendo ao longo dos anos. Um outro indicador que eu também olhei, investidores, é o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido. E aqui nós temos 27%, que também é um excelente número. E por último, investidores, obviamente eu também apliquei aqui na empresa Metal Leve a fórmula do Barsi. Então, só recapitulando para vocês, eu tenho aqui o preço teto atual, que é o cálculo do preço teto baseado no pagamento de dividendos do ano de 2022. Aqui eu tenho o preço teto histórico, que é a distribuição de dividendos dos últimos 5 anos. Esse é o preço teto mais conservador, é a forma mais conservadora da gente aplicar a fórmula do Barsi. E aqui eu tenho o projetado, tá? Vindo aqui para o mais conservador, o preço teto atual, segundo a metodologia do Barsi, é de 33,30 centavos, ou seja, esse é o preço para nós comprarmos a ação da Metal Leve com uma margem de segurança. Atualmente, o preço da ação da Metal Leve está em 33,21, ou seja, está dentro do preço teto do método Barsi, ou seja, é uma oportunidade de compra para nós investidores. E por conta disso, a Metal Leve para mim é a minha segunda escolha. Investidores, agora a minha terceira escolha, ela não saiu aqui do estudo da Economática. Eu passei um pente fino aqui nessas ações e realmente eu não me senti confortável, eu não encontrei nenhuma outra ação que chamasse bastante atenção. Por isso, eu fiz uma escolha por conta própria. Eu vou mostrar para vocês por que eu escolhi essa outra empresa. Vamos lá para o site Status Invest que eu vou mostrar para vocês por que eu escolhi uma empresa que não está listada aqui. A empresa, no caso, né, minha terceira escolha, investidores,
É a Taesa, sim, a nossa queridíssima Taesa. Bom, investidores, e por que eu escolhi a Taesa? Primeiro, o dividend yields dos últimos 12 meses foi de 17%. Isso é muito mais do que a taxa Selic está pagando atualmente para um investimento em renda fixa. Além do dividend yield, investidores, um outro indicador que eu também olhei foi o PL. Se a gente olhar aqui o histórico da Taesa, a gente vê que na média o PL histórico dela é de 7,14 e atualmente ela está sendo cotada em 6,76, ou seja, o PL da ação está abaixo da sua média. Provavelmente o preço da ação está sendo subvalorizado no mercado. Investidores, eu tenho um outro ponto também que me chamou bastante atenção. O Bank of America está recomendando aos seus investidores a compra das ações da Taesa com preço-alvo em R$ 39,00. Portanto, aqui está a notícia. Bank of America, alterou o rating de underperform para a compra de Taesa 11. O preço-alvo aqui R$ 39,00. E isso é uma notícia excelente para nós investidores de longo prazo. Além disso, investidores, isso vai de encontro para o que eu vou mostrar agora para vocês aqui na planilha do Barsi. Assim como o Banco do Brasil e Metal Leve, eu também projetei a Taesa aqui na planilha que faz o cálculo do preço-teto do método Barsi. Portanto, investidores, segundo o método Barsi, pegando aqui o método mais conservador possível, que é o histórico de pagamento de dividendos dos últimos 5 anos, o preço-teto da Taesa atualmente deveria ser R$ 57,43. Porém, atualmente o preço da ação está sendo cotado a R$ 36,31. Isso representa para nós investidores um desconto de 58% no valor da compra. Isso considerando que eu estou usando aqui o preço teto no método mais conservador possível. Ou seja, investidores, o preço das ações da Taesa estão com um desconto de 58%, estão praticamente de graça. E lembrando que no ano de 2022 a Taesa pagou 17% em dividendos. Para mim, essa é a melhor oportunidade que nós temos hoje na Bolsa de Valores do Brasil. Bom, investidores, para finalizar o vídeo, essas são as minhas 3 escolhas. Então, nós estamos falando de Banco do Brasil, a Metal Leve e, por último, a Taesa. Me diga aí nos comentários o que vocês acharam. Vocês concordam? Vocês discordam? Faz sentido para vocês esses pontos que eu apontei aqui no vídeo? Bom, de qualquer forma, lá no final do ano a gente vai descobrir. Se gostaram do vídeo, deixa um like pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a publicar conteúdos como esse para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta é a Tríade.